Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Feliz 2024. Vai ser um ótimo ano, eu espero. Na verdade, tenho notícias para iniciar o ano. Estou grávida! Ah! Sim, loucura. Ainda soa estranho dizer isso. Mas por que descobrimos a notícia recentemente? Eu pensei que seria uma boa desculpa para fazer um bolo de revelação de gênero. Agora, eu ainda não sei o sexo, então vou fazer 2 bolos mini, um com recheio rosa e um com azul, apenas para mostrar as duas diferenças. Então, façam suas apostas sobre o que acham que terei. Mas estou muito animada. Tal e eu estamos muito felizes e com os dedos cruzados será uma corrida agradável e fácil. Enfim, aos bolos. Então, como eu disse, vou fazer 2 bolos mini. Então, os mini bolos que menciono são de 4 polegadas. Então, assei 4 formas de 4 polegadas. Então, esta é a minha receita de bolo de 6 polegadas dividida em 4 formas de 4 polegadas, o que é suficiente para 2 bolos pequenos. Mesma receita, 4 polegadas. É metade de 6 polegadas. E o que eu vou fazer é começar como eu normalmente faria e tirar o topo de cada bolo e depois dividi-los em 2 camadas iguais. E como são bolos tão pequenos, eu realmente só uso uma pequena faca serrilhada para isso. Mas é possível cortá-los com um nivelador de bolo ou uma faca. E então eu vou cortá-los ao meio, ou onde você se sentir confortável. Então, começando do topo, continuarei usando a mesma técnica de sempre, manter a faca parada. E girar o bolo até dar a volta completa. E então começar a cortar para dentro. Isso deve sair bem uniforme e como estou fazendo vários bolos, vou usar isso como um guia para os outros. Vou colocar isso ao lado deste bolo e cortar através. Então, usar outro bolo como guia é a melhor maneira de obter camadas uniformes em todo o bolo. Agora vou cortá-los ao meio. E usando a mesma técnica. Agora posso usar este como guia. Como sempre, não desperdice sobras de bolo, podem virar cake pops ou serem degustadas com algum creme de manteiga restante, como eu faço. Mas o que é importante é que você quer 2 bases com cada bolo. Então você não quer misturá-los porque não quer nenhuma camada de migalhas entre os mini bolos. Então vou empilhá-los ordenadamente. Então eu vou começar pelo topo, como eu vou usá-los. Então isso é um bolo. E o outro, e apenas limpe alguns desses farelos. Sempre que eu decoro um bolo de 4 polegadas porque é tão pequeno, eu o monto na forma com creme de manteiga com um pedaço de acetato e coloco no freezer. É o único jeito de mantê-lo bonito e estável. Por ser pequeno, sua decoração pode ser um desafio. Como são bolos de revelação de gênero, colori um pouco do meu creme de manteiga de merengue suíço e preparei um saco de confeitar rosa e um azul. Certamente você pode usar qualquer cor, mas essas são minhas preferidas. E a primeira coisa que quero fazer é colocar minha primeira camada de bolo de cabeça para baixo na forma. Então, plano para baixo. Então, vamos começar com o azul. Posso aplicar minha camada de buttercream agora? Então, vou começar a aplicar ao redor do exterior, garantindo que o buttercream esteja tocando o acetato. Então, eu posso aplicar uma espiral no meio, preenchendo a camada. Depois, coloco a minha segunda camada de bolo, pressiono levemente e repito. Terceira camada. Pressione a última camada para que fique bem reta. Então, se for fazer o mesmo processo com rosa. E claro, a ideia é que essas cores vão estar no interior do bolo, e o exterior vai ser branco, com alguns toques de rosa e azul. E então a ideia é que você corte o bolo para revelar o sexo. Após colocar levemente a segunda camada do bolo, ambos os bolos estão prontos e bem recheados.
Agora eles vão ao freezer por 15 minutos para ficarem bem firmes antes de serem retirados. Vou terminar a decoração externa. Certo, então eu tirei um dos bolos do freezer para que eu possa começar a decorá-lo. Tenho minha plataforma giratória, placa de bolo, faca de paleta, raspador lateral e creme de manteiga branco. Como mencionei, planejo ocultar o bolo sob creme de manteiga branco. Assim as cores internas ficarão escondidas. Então, o que eu vou fazer é colocar um pouco de creme de manteiga na placa para o bolo grudar. Tire o bolo. Ah, peguei o rosa. E coloque o bolo diretamente naquele pedaço de creme de manteiga. E então esperamos que o acetato saia bem assim. Se ainda tiver muito creme de manteiga, seu bolo precisa de um pouco mais de tempo no freezer. Então, o que vou fazer é uma rápida camada de migalhas para encapsular todas as migalhas para que nenhuma vá para a camada externa. Então, eu vou apenas aplicar de forma grosseira um pouco de creme de manteiga nas laterais do bolo assim e um pouco no topo. Você não precisa de muito. Espalho com a minha espátula. E nas laterais. Então, um pouco do creme de manteiga rosa se mistura ao branco, mas não importa, pois é a camada de migalhas e ficará totalmente escondida. Então eu vou apenas ir de um lado para o outro espalhando esse creme de manteiga, criando uma espécie de camada de migalhas em aquarela. E agora eu posso raspar o excesso usando minha espátula de confeiteiro. E como eu disse, isso é muito mais fácil de fazer porque o bolo está frio. E eu o empilhei naquela lata. Já fiz isso antes e todas as camadas só deslizam, é impossível. Logo, isso retorna ao freezer por 10 minutos para firmar a camada de migalhas e farei o mesmo com o outro bolo. Certifique-se de ter creme de manteiga para o bolo. A camada de migalhas está fixa, permitindo continuar com uma camada branca sólida. Agora então eu tenho meu creme de manteiga aqui em um saco de confeitar e eu vou confeitar ao redor do bolo todo o caminho para cima. Tentando manter a espessura a mesma, então mantendo a pressão na minha mão a mesma. Todo o caminho até os lados do bolo, e você pode ver imediatamente que está completamente envolvendo o creme de manteiga rosa. Então ninguém vai saber. E por cima. E agora eu posso espalhar, começando pelo topo, com a minha espátula girando o bolo. E então circulando. Então agora essa camada ela é ainda mais fácil de decorar porque passou pelo processo de congelamento algumas vezes. Então o bolo está completamente sólido agora. Feliz com essa cobertura. Agora farei a parte de cima. Ajeitarei os cantos superiores com a espátula, trazendo o excesso de creme de manteiga para dentro. Perfeito. Não vejo rosa, o que indica uma boa espessura do creme de manteiga. Para este design, preciso recolocar no freezer, pois farei camadas com o creme de manteiga. Mas enquanto isso está congelando, vou começar a decorar o próximo. Então, para este design, quero fazer um bolo listrado, então vou usar este pente listrado. Então, vou começar da mesma maneira e aplicar uma camada decente de buttercream ao redor do bolo. Igual da última vez, por todo lado. E o mesmo novamente espalhe por cima do bolo. E então eu vou fazer a parte de baixo do bolo. E está um pouco fino no topo, mas para este design eu vou cobrir o topo de qualquer maneira. Então isso não me incomoda muito. Prosseguirei com o raspador listrado.
Já fiz um tutorial sobre isso antes, então será uma rápida revisão. A coisa mais importante é simplesmente não mover o raspador. Digo, não deveria, principalmente ao usar listras para mantê-las corretamente posicionadas. E comece devagar. Então, eu vou apenas tirar os primeiros pedaços de creme de manteiga que saem, porque sai bastante nas primeiras rodadas. Posso trabalhar no refinamento das listras. Então, aqui é quando eu gosto de verificar quaisquer partes que não estão tão suaves. Não gosto de ser atingida pelo raspador. E esta é a minha primeira vez fazendo um mini bolo listrado. Então, eu estou realmente gostando disso. E estou me concentrando nas seções que estão se destacando. Quero que essas sejam o mais suaves possível. Acho que chegamos lá. Sim, você quer o mínimo possível de bolhas de ar, pois a gola pode ser arrancada, ficando preso. Agora eu vou apenas arrumar os cantos superiores. Afinal, tinha creme de manteiga suficiente, então volta ao freezer enquanto preencho as listras. Enquanto isso, preparo meu creme de manteiga rosa e azul e finalizo o outro design do bolo. Então, no primeiro design, a camada branca já está pronta. Então, o que vou fazer é construir duas camadas separadas, uma com rosa e uma com azul. Então, vou começar com o rosa. E se você já viu como é um bolo de falha ou apenas um bolo texturizado em camadas, é mais ou menos isso que estou tentando fazer. Então, o que vou fazer é aplicar uma camada muito aleatória, não até o topo, apenas um pouco mais da metade, meio que subindo e descendo. Assim, e então vou preencher todo o inferior com o rosa. Seguindo essa linha que eu criei, então é um pouco confuso porque estou trabalhando do meio para baixo e geralmente vou de baixo para cima. Mas, contanto que as camadas estejam praticamente uniformes, está tudo bem. E agora vou espalhar isso um pouco mais suavemente usando minha espátula, apenas para garantir que a camada tenha a mesma espessura. E qualquer excesso, ainda estou mantendo a tigela azul e rosa separadas para que eu possa reutilizar o creme de manteiga se precisar. Eu realmente gosto quando a linha superior é muito irregular. Então, em uma área, vou criar um pouco mais de irregularidade. E agora eu quero suavizar isso ainda mais, então vou pegar minha espátula lateral e apenas espalhar o rosa. Novamente, apesar de usar cores tradicionais, este design se adapta a qualquer combinação. Já usei diversos tons de azul e rosa. Gostava muito deste antes. A ideia agora é congelar esta camada. Antes de seguir com uma camada mais curta de azul, eu tenho algumas bolhas e coisas ao redor da base do bolo. Será totalmente coberto pelo azul, então estou satisfeito em deixar como está. Isso vai ao freezer por uns 10 minutos. Ok, enquanto a camada rosa ajusta, terminarei as listras do bolo. Claro, se está criando um design, pode ir direto para ele. Mas ao fazer dois bolos, há sempre algo a fazer. Então vou começar com o azul. O azul vai ficar na parte de baixo do bolo para preencher este sulco. Então vou aplicar apenas o suficiente para preencher a lacuna. E vai se espalhar, então essa quantidade inicial é boa. E então é trocado para o rosa. E repita. E eu só tenho uma pequena área aqui em cima, que caberá ao azul. Então agora eu preciso da tela de lado reto para suavizar as cores.
Então, eu sempre gosto de começar um pouco mais suave para permitir que as cores se espalhem um pouco, e sempre parece que você está estragando este bolo neste ponto, mas você tem que confiar no processo. Então, quando eles se espalham, gosto de limpar este excesso de creme de manteiga e agora posso definir as linhas. Isso surge como mágica. Vou apenas aplainar o topo para garantir que os cantos estejam bem nítidos e apertados mais algumas vezes. E então, finalmente, limpo os cantos superiores. E mais uma vez, coloco isso de volta no freezer porque vou fazer algumas gotas de chocolate branco nisso antes de terminar a decoração. Enquanto congela, retornarei ao outro projeto para finalizar os detalhes azuis. Então, apenas verificando se o rosa está definido, o que está. E agora vou fazer a mesma coisa com o azul, mas cerca de 1 polegada abaixo do rosa, para que você ainda possa ver o rosa, é claro. Ainda posso manter as formas aleatórias. Não precisam seguir o rosa. Então agora eu vou suavizar a camada azul. E mais uma vez com um raspador lateral para suavizar ainda mais essa camada. Pronto, isso ficou muito bom. Então, ainda preciso colocar gotas de chocolate branco no outro bolo e terminar ambos simultaneamente. Então, vou manter isso na geladeira até o chocolate branco estar pronto e depois voltar a ele. Então, enquanto o bolo gelava, preparei minha ganache de chocolate branco para a cobertura. A receita está na descrição abaixo. Mas eu tenho um tutorial sobre isso. Então, se você quiser uma descrição mais detalhada de como fazer isso, pode ir ao meu canal e assistir. Então, eu vou aplicá-lo com um saco de confeitar. Acho que é um pouco mais preciso, especialmente quando você está decorando um mini bolo. Então, o bolo está frio, a ganache está quente. Então, é a consistência perfeita para fazer as gotas. Vamos começar a gotejar. Lindo. Então isso só precisa ir para o freezer por alguns minutos, só para parar as gotas de gotejar. E então eu finalmente posso decorar ambos os bolos, com todos os toques finais. Então chegamos à minha parte favorita, as decorações finais. Eu tenho alguns beijos de merengue. Eu tenho alguns macarons. Eu tenho minha mistura de confeitos da Alice Lu, que por acaso são rosa e azul. Achei perfeitos para os bolos de revelação de gênero. E eu tenho o creme de manteiga restante em sacos de confeitar com bicos em forma de estrela. Então vou começar com alguns detalhes de confeitaria, como costumo fazer. E no bolo listrado, porque as listras são uniformes. Estou pensando em fazer um círculo completo de tubulação, mas vou manter o mais abstrato meio que unilateral, como eu costumo decorar. Então eu vou apenas alternar entre o rosa e o azul, criando pequenas rosetas e estrelas no topo do bolo, sem uma ordem ou padrão específico. O mesmo com o azul. E então, para este, eu vou apenas usar os beijinhos de merengue em cima. Como uma pequena coroa. Então pegarei alguns confeitos
Lá eu amo isso. Agora, para o mais abstrato. Eu vou meio que manter mais unilateral. E crie outro formato crescente. E então você adiciona alguns confeitos. Então coloque os dois macarons e confeitos. E então, claro, algum glitter comestível, porque é uma ocasião bastante mágica. Se perguntar, sabe que nunca perco uma chance de usar meu glitter. Dois designs diferentes prontos. Na verdade, eu não sei qual eu prefiro. Eu ficaria feliz com qualquer um deles. Acho que depende apenas da cor do interior. Então tudo o que resta a fazer é cortá-los, o que é parte da diversão e revela qual cor você tem, e anunciar o sexo do seu bebê. Mesmo que não sejam para um bolo de revelação de gênero, experimente esses designs fáceis e que ficam fofos em mini bolos. Lembre-se que todas as minhas receitas e tutoriais estão no meu canal. Não se esqueça de se inscrever para nunca perder um tutorial. Comente abaixo quais outros tutoriais quer que eu faça. Mais uma vez, tenha um feliz ano novo e vejo você muito em breve.